Tô vendo perto. Ah, Ah, minha amiga linda! está Tudo aqui bem? hoje. Será um Ai, tá prazer. linda, majestosa. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, Obrigada. tá? Está Deixei aqui o nosso link, hoje. depois eu falo sobre o que é. Obrigada. Boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Você está, como sempre, belíssima, lindíssima, cheirosíssima, pronta para falarmos sobre um assunto muito importante na noite de hoje. Eu Fique à estava ouvindo, vontade. sim, eu estava ouvindo você falar sobre que nós não vamos atacar pessoas, mas a gente vai falar sobre a verdade, sobre as Isso, coisas que estão acontecendo, que acontecem desde sempre no meio isso. cristão, mas que agora, por conta do avanço dessa viabilização do narcisismo, tem piorado, sabe, Rosana? Piorado. Então, vamos lá. Meu nome é Carmen Machado Silveira, sou mentora de mulheres cristãs vítimas de pessoas narcisistas. E de onde surgiu isso? Exatamente do que nós vamos falar hoje. Isso surgiu de um chamado de Deus para minha vida. Porque eu também já fui uma vítima. Eu já fui vítima de um homem que se dizia cristão dentro de uma igreja com a roupagem de um homem cristão, mas um coração perverso. E eu já vi essas situações com diversas pessoas. E eles continuam, infelizmente, eles estão encontrando dentro do meio cristão um lugar seguro para investirem nas filhas do Deus vivo e também nos filhos. É uma questão, é assim, sabe, onde eles vão encontrar guarida? Por quê? Porque é um lugar ruim? Não, porque é um lugar maravilhoso. Um lugar onde você aprende a amar, abraçar, perdoar seu irmão, dar uma segunda chance para as pessoas, onde você aprende a andar a segunda milha. Só que uma pessoa perversa, ela não quer que você ande a segunda milha para que vocês possam caminhar juntos e haja um crescimento. Não. Ela quer caminhar com você para no caminho destruir sua vida. Então, essa live é sobre isso. Essa live é um alerta a todo o meio cristão. Não estamos aqui para atacar ninguém, mas nós estamos Isso. aqui para falar o que realmente está acontecendo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a querida Helena Raquel falando sobre isso, eu até repostei. E eu achei muito bom que uma voz de tanta relevância quanto a dela falasse. Mas se você voltar no meu Instagram, eu tenho posts falando sobre isso. Que o choro, que o clamor das mulheres, as filhas do Deus vivo, chegou até o céu e que Deus estava enviando solução. Deus estava levantando pessoas que pudessem ajudar. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que está acontecendo dentro da igreja. Eu trouxe referências bíblicas. Eu falo sobre Perfeito. narcisismo. Eu falo sobre narcisismo. Transtorno de personalidade narcisista para a ciência. Perversidade para a Bíblia. A Bíblia os classifica como perversos. E é isso que as pessoas precisam entender. Que nós não estamos lidando com seres humanos difíceis que estão tentando melhorar e estão lá dentro da casa de Deus, muitas vezes como líderes, para avançar. Não, eles estão lá em sã consciência, em plena consciência de tudo que eles estão fazendo. E se divertindo enquanto vidas são destruídas. Verdade, verdade mesmo. Quero dar boa noite a Suzy, minha querida Suzy, boa noite. Boa noite, Gisele. Meu nome é Rosana Farias, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso perfil, seja acolhida. Aqui você vai encontrar amor, carinho, sabe, acolhimento. É Fique maravilhoso. à vontade, viu? Fique à vontade, queridas. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, queiram comentar algo, Sim, fiquem à vontade. Viu? isso. Eu fiz até, lembrando disso, eu fiz um post um dia desses falando sobre o que era abuso, né? E é muito importante a gente ressaltar
que o abuso é tudo aquilo que infringe o seu livre-arbítrio, né? Isso. E muitas das vezes ele é visto no meio cristão como algo que eu tenho que obedecer, que eu tenho que fazer, eu tenho que, porque senão eu posso sofrer algo. Então isso também vai ser abordado hoje com muita propriedade por você, né? Mas pode começar a falar, estamos todas apostas. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o que é o narcisismo. Para a ciência, é um transtorno de personalidade. A pessoa vem, ela fica com a personalidade deformada. Uma linha da ciência diz que eles vêm geneticamente, a outra linha diz que eles se transformam, né? Freud diz que a criança, num determinado momento, ela lida com uma dor que ela não pode suportar, e aí ela vai para esse lado do narcisismo. E cresce assim, sem se importar com o outro, apenas satisfazendo suas próprias vontades egoístas. Só que nisso, muitas pessoas vivem assim. Às vezes nós mesmos precisamos nos atentar ao fato de que estamos sendo egoístas, né? Mas o que faz a gente voltar atrás? É esse freio moral, que a psicanálise vai chamar de superego, né? Isso, Esse freio moral. perfeito. A pessoa narcisista não tem esse freio moral. A pessoa narcisista, ela não tem empatia, ela é orgulhosa, arrogante, mentirosa, crônica. Mas isso eu estou falando em níveis, né? Mentirosa, arrogante, orgulhosa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós temos a exata definição do que é uma pessoa narcisista. Tá lá. Desobedientes aos pais, eles parecem ter claridade, parecem dar importância ao amor, mas eles não dão. Tá escrito tudo lá. Para quem tiver dúvida, principalmente os cristãos, vão lá, por favor. Examine as escrituras. As escrituras não nos deixam cegos a Verdade. respeito de pessoas narcisistas. Por favor, não fiquem no pedestal da oração, eu vou entrar nesse assunto ainda, que eu quero falar sobre as nossas irmãs de oração, as maravilhosas irmãs de oração, mas que muitas vezes vivem uma vida equivocada e dão orientações equivocadas às irmãs também, que acabam permanecendo debaixo do abuso, esperando por uma prova, um deserto. Já quero deixar bem claro aqui. Relacionamentos que acabam com a sua vida, com a sua saúde mental, que te subjugam, que te deixam humilhada, como Deus não te chamou para ser, não são prova, não são deserto. Não existe isso. Deus está te provando através desse marido ruim. Isso é falácia. É verdade. Temos a história de Abigail com Nabal. Abigail foi ali, permaneceu reta. Nabal foi. O Senhor acabou com os dias dele na terra. E Abigail teve um destino de rainha, que ela casou com o rei Davi. Você tem uma noção do relacionamento de Deus com os perversos. Então vamos lá. Eu estava falando da ciência. A ciência fala do transtorno de personalidade. E a Bíblia chama isso de quê? De perversos. Para que não fique só nas minhas palavras, aqui, ó. Quem quiser e puder, anote. Provérbios 22, 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe deles. Que é a mesma orientação de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, parte B. Destes, afasta-te. Entendeu? Provérbios 15, 26. Deus detesta o pensamento dos maus. 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios. Deixando claro aqui quem são os ímpios. Nós fomos ensinados dentro das igrejas evangélicas, que eu falo por mim, que eu sou cristã, eu sou evangélica, eu amo a casa de Deus, eu amo o reino de Deus, dou minha vida por isso todos os dias. Os ímpios não são as pessoas que estão fora da igreja. Os ímpios são os impiedosos. Os que pecam e não se arrependem. Os que não têm a capacidade de voltar atrás, de pedir perdão, de olhar para o outro e pensar: é meu irmão, é minha irmã, é minha esposa, é meu marido. É sim, mas antes de tudo, eles são meus irmãos em Cristo. Isso Antes aí. de tudo, eles são meus irmãos. O Jesus que morreu por mim, morreu por eles. É sobre isso.
Esses são os ímpios. Os ímpios são os que pecam e não se arrependem. Provérbios 15, 16. Orgulhosos de coração. O que nós mais temos no coração de uma pessoa narcisista é o que? O orgulho. Ela não tem lugar nem para Deus no coração dela. Então, o que Deus pensa disso? Ele detesta. Está escrito aqui. Eu não estou tirando da minha cabeça. Como eu estou falando sobre relacionamento abusivo no meio cristão, eu estou trazendo a palavra. Né? Então, vamos lá. Provérbios 16, 28. Olha quantos versículos. Isso aí não é nem metade. O perverso provoca dissensão, né? A separação. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Que aí a gente vai ver o quê? O que quer dizer isso aqui? A triangulação da pessoa narcisista. Você fica perto de uma pessoa narcisista, ela pega o seu ecossistema e ela vai colocando as pessoas contra você e você contra as pessoas. Manipulando. Tá onde isso? Tá na Bíblia. A Bíblia tem resposta para isso também. Provérbios 20, 11. Até a criança se dá a conhecer pelos seus atos. A psicologia não diz que é lá, quando a pessoa é criança, que o ego se rompe e ele vai para um lado ou vai para o outro, vai ser um borderline ou vai ser um narcisista? A Bíblia tem resposta para tudo. Vamos lá. Provérbios 21, 16. Fala sobre, acho que o caminho da sensatez. Aqui. E Provérbios 21, 24, que fala sobre o vaidoso e o arrogante. A Bíblia tem várias definições que nos mostram como procedem, como são as pessoas narcisistas. Tem gente que olha e acha assim, mas tem que perdoar. É lógico que tem que perdoar. Mas não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você não tem que andar com uma pessoa que está acabando com a sua vida. Uma coisa que me libertou muito, Rosana, foi sobre... sempre se prega sobre Judas, dizendo que Jesus não separou Judas dos discípulos, que ele caminhou junto. Sim, ele caminhou junto. Só que num determinado momento, quando estava ali já no final, antes dele ser preso, ele fala assim para Judas, o que você tem que fazer? Vai lá e faz. E o que acontece quando ele faz isso? Judas vai para vendê-lo pelas moedas de prata. Só que aí sim, ele entrega o creme de la creme para os discípulos. Tipo assim, ele saiu. Agora eu posso falar com os meus. Entende? Que essa também é uma justificativa muito usada no meio cristão. Jesus não fez a acepção de Judas. Judas estava ali o tempo todo, Mas quando ele foi dar as orientações, quando ele foi falar do Consolador, Judas não estava mais. Judas já tinha ido fazer o que ele tinha que fazer. Então isso mostra o que pra gente? Fora com os fariseus, os hipócritas, que Jesus não deu guarida para eles, que Jesus não quis assunto com eles. E essa história de Deus não querer assunto é desde o céu. Quando Lúcifer faz a rebelião contra Deus, o que acontece? Deus fica lidando com ele? Não. Deus lança fora. Lança fora da sua presença. Deus detesta isso. Deus detesta. A Bíblia diz que a pessoa inteligente, ela detesta o que Deus detesta. Sim. Entende? Sim. E a gente acaba sendo orientado muitas vezes por líderes narcisistas também. Muitos. Eu já vi alguns. Já saí de denominações por conta de ver líderes narcisistas. E não tenho problema nenhum em relação a isso. Não fico. Ontem, na igreja que eu frequento, eu amo, é um lugar saudável. Eu escutei palavras do pastor que assim eu fiquei pensando, imagina se fosse um líder narcisista, eu jamais falaria uma coisa dessa. Ele dizendo, se você saiu de uma igreja, volta lá, faz as pazes. Se você quiser voltar para servir conosco, volte. E dá liberdade aos membros para fazerem o que
seja preciso fazer. Eu já ouvi de púlpito ele dizer, nós ofertamos aqui porque nós somos generosos. Não existe essa história de se você não der, você não será abençoado. Tem noção do Não. que é um pastor Esse é um intencional? clássico. Não. Esse é um De dizer, porque clássico. a Já pessoa começa que por lidera aí. é saudável. O pastor que deixa você à vontade, que oferece boa água, que oferece bom alimento, que é isso aí, né? Ele vai nos orientar ali enquanto membros, enquanto ali na nossa comunidade, ele vai ser o líder, mas ele não vai ser o nosso dono. Que é isso também que a gente vê. Então, falando dos relacionamentos vamos colocar aqui homem e mulher, como é que eles se comportam? Eles veem as meninas, muitas vezes meninas novinhas, de família, ali. Então, eles veem naquela menina uma oportunidade de quê? Do abuso. Então, eles seduzem aquela menina, seduzem não só a menina, seduzem a família da menina também. E aquela família cristã recebe aquele ser no seio, acontece o casamento e essa menina tem sua vida prejudicada para o resto da vida. Enganada, achando que casou com um príncipe, encontra um demônio na convivência do dia a dia. Um demônio que muitas vezes está acabando com a vida dela, mas está fazendo isso com um sorriso nos lábios, confundindo a mente dela, se colocando como a tábua de salvação dela, se colocando como um presente de Deus para ela. E quando ela reclama de alguma coisa, ela ainda não está dando valor para aquilo que Deus fez para ela, para aquele bem tão precioso que Deus deu a ela. E essa pessoa narcisista não veio nunca de Deus. É Entendeu? interessante que eles são. É interessante. Desculpa, te cortei, amiga, Fica mas à eu vontade. queria pegar esse ganchinho. É interessante que eles são tão persuasivos que enganam até mesmo os líderes, né? Num aconselhamento, e sempre colocam a mulher. Aqui, como a gente, nosso público maior é de mulheres, a gente vai tratar do relacionamento em que a mulher é abusada, mas tem muito relacionamento que o homem também é abusado, né? Sofre o abuso. Exatamente. Tem Exatamente. muito, né? Pouco não, muito. É porque são diferentes estratégias. O homem ele já tem aquela coisa mais sedutora, mas também agressiva, né? Ele vai crescendo na agressão. Primeiro o deboche, depois as outras palavras e aí até a agressão física. E a mulher tem os gritos, os faniquitos, toda aquela questão de não porque eu sou a mulher e, tal, e se vitimiza e toda aquela estratégia. Então são níveis ali diferentes. Mas eles, no mesmo processo, eles são muito falsos, né? Aquela questão mesmo de colocar, até como a Gisele falou, usar o versículo para prender a pessoa. A mulher O sábia edifica a sua versículo, casa. Você não está sendo sábia isso em aí. casa. A acusação. É, isso aí. E dentro disso, quem é que não quer ser sábia, gente? A mulher que não tem aquele entendimento, de repente, de que é livre, porque nós somos livres, Sim. nós não somos presos a ninguém, E aqui nós amadas. estamos, Livres e e amadas. amadas. Isso aí. Profundamente amadas e altamente favorecidas. Isso aí. Essa é a questão. É nós entendermos o nosso papel, a nossa posição como mulheres. Mulheres cristãs, que cremos em Cristo Jesus, que Sim. estamos nesse mundo para ser um luzeiro e fazermos a diferença, mas que também temos o nosso brilho. Olha só, não fala assim comigo, não. Isso, Não aceito. isso. Entendeu? Pelo menos tem que haver esse posicionamento. Porque a pessoa ela não te comprou. Porque dá a impressão de que o homem comprou a mulher. Não comprou. Mas sabe o que eu vou Pode te falar, falar? amiga. Onde que se encontra o reforço disso? Eu sou cristã. E aí eu tô passando por um caso desse no meu relacionamento. Meu marido virou um Uhum. demônio da noite pro dia. Foi virando. Quando eu vi, eu tava assim, eu tô mal, eu tô em depressão, os meus dias não têm mais cor, eu tô ficando alguém sem personalidade,
Eu estou ficando até com pouca fé, porque era um presente de Deus e de repente minha vida virou isso. E olha o que acontece. Essa menina, mulher já, vai conversar com o líder da igreja dela. Seja um líder de célula, seja um líder de um grupo a qual ela pertence, seja o próprio pastor, ou seja a irmã de oração. Irmã, vamos orar. Ela ora. Muitas vezes, quando ela está lá apanhando, ela ora. Senhor, tira o demônio do corpo do meu marido, transforma meu marido. Ela ora. E aí, ela vai parar na mão de um líder que dá orientação para ela ficar. Essa semana, existe uma querida chamada Jane Luiz. Ela é uma advogada, uma irmã nossa também, maravilhosa. Eu vi um trechinho de um podcast dela essa semana, e ela disse que ela também trabalha, né, pelas mulheres, por essa causa das irmãs, das nossas irmãs e de mulheres que sofrem violência doméstica. E ela disse que assim que ela começou, ela foi interpelada por uma pastora. E a pastora disse, olha, eu não quero que você fale sobre isso aqui dentro dessa igreja. E de preferência que você procure uma outra denominação para frequentar. Olha Eu isso. prefiro olha a fala dessa pastora e diz para mim se isso é uma pessoa saudável, normal. Isso é uma pessoa narcisista. Eu prefiro essa mulher apanhando, mas que eu possa discipular do que divorciada. Olha isso. Quem quiser, vai lá no Instagram dela, Jane Luiz. Doutora Jane Luiz, maravilhosa. Uma mulher incrível. Eu prefiro uma mulher apanhando. Quer dizer, olha as palavras. Você tem que aprender a ler o que uma pessoa narcisista fala. Isso, Eu prefiro uma mulher apanhando, porque eu não tenho empatia. Se ela apanhar, é problema dela. Eu até gosto que era mais. Mas comigo discipulando, sob o meu controle. Qual é o objetivo de uma pessoa narcisista? Controle. Entende como é que funciona a cabeça deles? Aí essa irmã vai lá falar com a irmã de oração. A irmã de oração, às vezes, com bom coração. Às vezes a irmã de oração é narcisista também, mas às vezes ela não é. Ela só tem um bom coração. Aí ela diz assim, não, que Deus uniu não separe o homem. Não. Vou te contar. Orei 25 anos pelo meu marido. Deus trouxe de volta. Quebradinho. Tá lá em cima da cama, eu cuido dele. Ainda se acha ainda, né, maravilhosa porque tá fazendo isso. Só que ela esqueceu de dizer que nessa dinâmica ela tem filhos, que esses filhos estão prejudicados psicologicamente, emocionalmente para o resto da vida, correndo atrás dos seus prejuízos, se encontrarem a consciência de que precisam cuidar do seu emocional. Ela esqueceu de dizer que ela não tem mais saúde, que hoje ela tem pressão alta, diabetes, ela vive se arrastando com dores por conta de toda essa dinâmica ao longo disso. Ela esqueceu de dizer que esse homem voltou para concluir o ciclo de abuso, porque agora ela virou escrava dele. Ah, voltou moidinho. Voltou, irmã? Não voltou moidinho, não. Ele voltou para terminar o abuso que ele começou lá atrás. Verdade. Porque ele saiu pela vida, ele abusou de outras, e na hora que agora ele precisa de uma ama, de uma babá, de uma enfermeira, ele traz a vida dele, a malinha dele e as coisinhas dele de volta. Então, preste atenção. Quando a irmã de oração disser para você, minha irmã cristã que está aqui assistindo essa live, ou que vai assistir remotamente, fica, é prova, é deserto? Não é. Eu conheço homens de Deus maravilhosos, irmãs que são casadas com homens que nem de fato frequentadores da igreja são, mas que são homens tementes a Deus, que tratam essas mulheres muito bem, como uma mulher merece ser tratada. Entendeu? Muito bem como uma mulher merece ser tratada. Então, essa história de que ele está te tratando mal, e isso é uma prova, isso é um deserto, Deus está te testando, está acabando com a sua vida, acabando com o seu psicológico,
Isso não é prova. Isso não é prova nem deserto que Deus dê. Relacionamento é uma coisa que precisa ser saudável. Verdade. Deus tanto ama o relacionamento que ele criou Adão e criou Eva, para que eles pudessem se relacionar. Sim. Entendeu? E deu a eles ainda lá, deu um jardim e colocou ali ainda para eles escolherem o nome dos... Não foi assim que Deus fez? Deu todo aquele presente para Adão e para Eva. O que Adão e Eva fizeram depois disso é outro assunto. Mas eu estou falando da natureza doadora, da natureza amorosa do Deus vivo. Entendeu? Esse mesmo Deus vivo que deu uma Eva para Adão, não vai te dar um Nabal, irmã. É verdade. É Não vai verdade. te dar. E assim, você está apanhando, eu acho belíssimo isso. Está apanhando? Foi falar com o pastor mandou você ficar ali? Fica ali, não, apanha. Eu já vi isso também. Eu não falo para ninguém separar. Como homem, eu vou lá e dou uma coça nele, mas eu falo com ela, permaneça. Sabe o que ele vai Olha fazer? isso. Da próxima vez ele vai bater mais, para que ela nunca mais fale para o pastor. Se Verdade. você falar Tem a questão agora, da aparência. vai Tem lá e a fala questão que da aparência. não é assim? Vai lá e fala que eu vou fazer pior. Eu vou sair mal, mas você vai sair pior, vai sair prejudicada. E aí essa mulher, às vezes, ameaçada, continua ali. Eu já Sim. vi esposas de pastores narcisistas definhando. Esse homem levando essa mulher à loucura. Depois ele dizia assim de púlpito: minha esposa está com problemas psicológicos, ela não veio ao culto porque hoje ela não está muito bem. Isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E aí, para a gente fechar essa história, dessa parte do relacionamento de homem e mulher, e aliás, você bem disse, de mulher para homem também, porque elas podem fazer a mesma coisa. E no caso das mulheres, às vezes elas fazem pior. Elas tiram a dignidade desse homem, elas tiram o senso, o brio, entende? Elas tiram tudo. Eu já vi isso de perto também. Infelizmente, já vi algumas vezes. Já vi isso acontecer também. Pessoa narcisista não é só homem, tá? É mulher também. E a mulher, por ter mais habilidades, a gente é conhecida, né? A mulher realmente, ela faz 4 coisas ao mesmo tempo. Ela segura o neném, ela atende o telefone, ela mexe o mingau e ela faz o que tem que fazer e tá tudo certo. A mulher, ela tem essa, né? Essa multi-habilidade. Verdade. Essa habilidade. Então, você imagina uma mulher com multi-habilidade investindo na destruição de um homem. Muito sério. Isso também Muito sério. acontece. Também existem pastores, líderes com esposas narcisistas que estão ali sendo alimentados. Eu conheço um que eu conheço não, acho que todo mundo conhece, ele é bem famoso, e eu olho para ele assim, pregando, ele conta umas histórias assim, eu falo, gente, eu acho que essa menina é narcisista. E ele é assim, ele é muito crente. Entende? Ele tomou uma decisão. Mas eu acho que pelas coisas que ela faz com ele, pelas histórias que ele conta, ela que é narcisista. Isso também acontece. As mulheres precisam aprender mais sobre narcisismo, saber identificar e serem sábias. Verdade. Vanessa é minha Verdade. amiga. É verdade. É verdade. Boa A gente noite, minha amiga precisa aprender. Vanessa. Até porque não são só... Às vezes a gente tem uma amiga que chega, que se aproxima, narcisista também. Ela leva você à loucura, ela faz você assumir o controle, não, assumir a responsabilidade sobre as emoções dela, sobre o bem-estar dela. Você vai definhando, você vai enlouquecendo ali, pirando dentro daquela dinâmica, sem entender que você está lidando com a pessoa narcisista. Também já vi casos assim, do casal viver bem,
e aquela pessoa, aquela mulher narcisista entrar, conseguir acesso a essa família, conseguir acesso à casa e quase também destruir esse casamento. Já vi isso também. Pessoas Ah, não. narcisistas são perigosíssimas. E por que que no meio cristão elas encontram essa facilidade para atuar? Porque é fácil. Cada dia que passa, mais o evangelho tem sido reduzido. A gente esqueceu. Eu vou me colocar no meio também, porque eu estou falando de nós enquanto igrejas, nós enquanto irmãos. Do ID, né? A gente esquece que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente, às vezes, nem se atenta o que de fato é o reino de Deus. Justiça, paz e Paz e alegria. alegria. A verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. Entende? Então, assim, por que que se resumiu cada vez mais o evangelho? O que que é hoje considerado uma pessoa cristã, que segue os ensinamentos de Cristo? Quem não bebe, não fala palavrão, escuta louvores e fala o crentez. Glória a Deus, aleluia, amém. Você é vaso, não é assim? Então, presta atenção. Uma pessoa narcisista, como ela age? Ela cria um personagem que se encaixe perfeitamente nas suas expectativas. Ela cria um personagem que se adapte exatamente às expectativas da vítima. Ela faz um rastreio, ela vê lá se a vítima... O que a vítima precisa? Ela precisa de uma amiga que ajude financeiramente, prestando os ouvidos. Ela precisa de uma amiga que se mostre ali todo o tempo. Ela precisa de uma amiga que dê opinião a respeito do casamento dela, da roupa, do sapato. É isso que ela precisa? Então, ela pega isso e ela monta o personagem. Mas o que ela já tem para montar esse personagem? Não falar palavrão, não beber, não fumar e usar o crentez. É muito mais fácil. E aí, quando de repente as coisas começam a apertar, a Vanessa está dizendo que permitiu isso na casa dela, ó, que uma vizinha quase fez estrago no casamento dela. Isso é comum, Vanessa. Eu sinto muito, mas hoje a Vanessa ela participa da minha mentoria. Eu vou falar depois disso. E hoje, graças a Deus, ela está desperta e cada dia mais voando. Ela está voando e Graças está a Deus, que bom. para a vida dela. Então, ela não passa mais por isso, mas ela já passou. Então, fica muito mais fácil para eles criarem, parecer espiritual, parecer cristão, espiritual e que você de fato entendeu o que Cristo ensinou. Pessoas narcisistas criam personagens e vão para dentro de igrejas. Se você está numa célula, a líder de célula, ela percebe que a líder de célula precisa de alguém mais ativo em tal coisa e tal coisa. Ela vai ser aquela pessoa. E vai falar de forma doce, vai falar o crentez de forma bem espiritual. Para quê? Para conseguir a confiança dessa líder. E quando ela conseguir, ela faz o quê? Ela já está fazendo. Essa líder não entende as coisas começam a acontecer, ou esse líder, porque determinadas coisas começam a acontecer dentro da sua célula, dentro do seu ecossistema. Porque as pessoas narcisistas, elas não falam diretamente. Elas vão colocando mensagens subliminares. Elas vão colocando mensagens no meio das palavras. Tem sempre um mais. Não, você está muito bonita hoje, mas eu gostei aquele dia que você colocou azul. Aí a pessoa coloca o azul. Você está muito bonita hoje, mas eu acho que o vermelho ia te favorecer mais. E aquela pessoa achando que ela está falando para o bem dela. Isso é um exemplo assim básico que eu estou dando para fácil entendimento, tá? Porque tem muitas outras coisas. Por exemplo, a pessoa pode dizer, puxa, eu penso assim, assim. Isso já aconteceu comigo. Puxa, eu penso assim, a minha mente é rápida para isso assim, assim.
Eu costumo dizer que a sua mente é bem embaralhada mesmo. Ela desmereceu você ali na hora e na frente das pessoas. E você não se liga que aquela pessoa está destruindo você e seu psicológico dia após dia. Ela vai deixando ali as sementinhas. Mas quando você olha, o que você vê? Não bebe, não fuma, não fala palavrão e usa crentez e se comporta de maneira a parecer espiritual. Como os fariseus se comportam. Entendeu? Entendi. O Eduardo até falou uma coisa muito certa aqui, que é sobre vigiar e orar. E que nós não devemos deixar qualquer pessoa entrar no nosso lar. Isso é muito importante, é muito sério. Porque aquela pessoa, muitas das vezes, ela carrega para dentro da sua casa todo aquele espírito, toda aquela inveja, tudo aquilo que ela... E ela chega a sugar... Eu também sou terapeuta energética, vou usar nessa fala. Sugar toda a energia de alegria, de paz, porque você abre o seu coração todas as vezes... que quebram, que se destroem, que se acabam. Poxa, você às vezes... Pifou, quebrou, queimou, caiu no chão, acabou. Isso aí. Esse magnetismo, ou eletromagnetismo que a pessoa manifesta ali, acaba com que aquele ambiente é mudado, é percebida essa questão aí. Uma outra questão, rapidinho, para poder voltar para você, mas que nós até conversamos, com relação não somente ao relacionamento marido e mulher, né, que a gente já abordou com relação à obediência, que a gente falou claramente que essa obediência não existe. Eu tenho que obedecer ao meu marido. Você casou, você está grudada a ele está grudado a você, e se você ainda separar, você vai para o inferno. Apanhou, foi judiada, foi rechaçada, e se sair, ainda vai para o inferno. Quer dizer, uma visão de um Deus irado, que está a favor do narcisismo. Está a favor de você sofrer. Para dar a impressão de que tem alguém que está batendo palma com o seu sofrimento. Gente, pelo amor de Deus, isso precisa mudar. Essa mentalidade tem que cair. Porque não existe essa história de que você tem que se subjugar a alguém. Você tem que caminhar ao lado de alguém. É estar debaixo da mesma missão. E a carta de divórcio, ela podia ser dada sim. O homem não podia era fazer como ele fazia muitas vezes. Pegava aquela menina de manhã, fazia tudo que ele queria fazer, não gostava, no final da tarde jogava aquela menina na rua e ela ficava sem poder fazer mais nada. Porque simplesmente ela era indigna agora diante da sociedade. Então ele tinha sim que assumir a responsabilidade dele e dar pelo menos a carta de divórcio. É sobre isso que a Bíblia fala quando trata disso. Mas isso foi uma informação manipulada. Aí eu te pergunto, por quem? Quem foi o líder narcisista que começou com essa manipulação? É muita manipulação. Eles pintam. Pastores narcisistas, líderes narcisistas pintam e bordam. Eles pregam sobre a vida das pessoas, eles mandam indiretas de lá de cima do púlpito. Não tem... mas como é que vai fazer uma coisa dessa? Um homem de Deus... Preste atenção, parecer um homem de Deus não é ser um homem de Deus. Parecer mulher de Deus não é ser mulher de Deus. Parecer temente a Deus, não, às vezes não é ser temente a Deus. Isso aí. Pelos frutos se conhece a árvore. Você tem um pastor que joga em direto lá de cima para você? Você tem um pastor que tira você da escala naquele domingo porque você o contrariou de alguma maneira? Eu vi, há pouco tempo... eu vi uma querida passando por isso. O pastor, olha que loucura. Ela foi chamada para participar de uma outra coisa, para levar uma palestra. E ela brilhou nessa palestra. O que ele fez? Chamou-a para um evento extra da igreja, ela levar uma palavra. Então, convide seus amigos, convide sua família, convide ela, preparou a palavra em cima da hora. Eu já estava com a minha roupa de ir. Em cima da hora. No grupo dos trabalhadores da igreja. O evento de hoje foi cancelado.
E quando essa menina questiona, sabe o que ele diz? Isso aí que você está sentindo é o que eu sinto quando alguém falta a escala. Que agora você está experimentando um pouco do que eu experimento. Você quer culpar alguém? Não culpa a mim, não. Olha a frase. Olha a frase. Você quer culpar alguém? Não culpa a mim, não. Culpa aos membros que não atendem quando eu chamo, quando eu dou um comando. Aí você olha assim e fala, o que tem uma coisa a ver com a outra? Na cabeça dele tem. Ele fez a inversão de culpa e ele se vingou dela. O que ele fez? Pessoa narcisista não valida ninguém. Ela só faz assim. Se ela levantar você de alguma coisa, é para chutar você logo em seguida. Ou então, tem uma pessoa desse lado aqui que ela quer diminuir. Então, ela vai pegar você e vai te exaltar para diminuir a outra. É só isso. O que ele fez quando ele viu que ela brilhou num evento que não era até um evento da igreja? Vou pegar, vou trazer, vou oferecer a mesma coisa. Em cima da hora eu puxo o tapete para trazer frustração, para acabar com o brilho dela, porque ela tá brilhando demais. E eu não quero isso. Como Meu boa pessoa Deus, que coisa. narcisista que ele é. Como boa pessoa narcisista que ele é. Parece crente? Parece. Parece entregue em tudo. Tanto homem de Deus? Parece. Mas não. É filho do diabo. Que coisa, que coisa. Carmen, essa live ela é muito pouco tempo para falarmos sobre tudo o que acontece. Sim. Porque, na verdade, olhando agora, é muito ampla essa questão, porque é muito prática, muito prática. Vai desde o relacionamento familiar, que era o principal foco, né, até nosso, quando a gente falou, era o relacionamento familiar, a mulher que apanha do cara e não sai porque o pastor falou que tem que orar, a gente tira isso da cabeça. Apanhou, denuncia. A outra história é a traição, lembra que nós falamos? Caiu a fulano, o homem caiu. Gente, caiu aonde? Não caiu, sem vergonha, safado cretino. Que não respeita a mulher que tem. Que traiu a confiança da esposa dele. Isso aí. É simplesmente, desculpa até o palavreado. Mas eu fico indignada. Nada. Sabe? Enquanto a gente ficar com esse negócio assim, Deus me livre de falar uma coisa dessa. Deus me livre de julgar o nosso irmão. Gente, a Bíblia diz, julga a profecia, não o profeta. Então julga o quê? Julga o que está sendo falado. O que está sendo feito, a atitude. Eu posso olhar para a atitude de alguém e julgar aquela atitude. Pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore. É verdade. Então, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou conhecer que você realmente tem temor de Deus, que você é um homem ou uma mulher de Deus? Pelas suas atitudes. Atitudes. Não adianta. Meu marido, ele é péssimo. Péssimo. Mas na igreja, ele arrebenta. Dentro de verdade. Acontece muito. A vítima aprende a justificar o comportamento do seu marido. Ela aprende a justificar o comportamento da mãe, do pai narcisista, ela aprende a justificar. Então ela olha e fala assim, o importante, não tem problema, eu me sacrifico. Eu vou para o Calvário, invalidando o que Jesus já fez. Porque Jesus fez o quê? Morreu na cruz para que você tivesse vida plena. Se eu venho para cá para me sacrificar, eu estou dizendo para Jesus, eu vou fazer porque você foi insuficiente, tá? Você não fez direito, não. Cadê? Cadê a tua vida plena? Cadê a vida plena da irmã? Vida perfeita, Carmen? Vida plena é vida perfeita? Não. Não tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, mas é está inteiro. Não tem que passar por abuso. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O homem, se ele maltratar a mulher, as orações dele são ouvidas. Está escrito na palavra. A palavra está cheia de exemplos. Outra coisa que eu também já ouvi. Não podemos
não podemos ignorar a palavra. Uma vez eu escutei algo que foi muito libertador para mim, que foi muito esclarecedor, na verdade. Eu estava num congresso de mulheres e a missionária que pregou, ela perguntou assim: quais são as nossas normas? Quais são as normas da sua vida? Quais são as normas da vida? O que é normal? Ela falou assim: o que é normal? Normal é andar dentro das normas. Quais são as normas da vida do cristão? A Bíblia. Então, entre a minha opinião, a opinião do outro e a Bíblia, eu fico com o quê? Se a Bíblia está dizendo que Deus detesta o perverso, que é para você se afastar do perverso, que é para você não andar junto se não estiver de acordo, você está fazendo o quê? Escutando a voz do pastor narcisista que estava jogando você de volta para o abuso. É lógico que ele vai jogar. Gente sofrida, gente que chora, participa das campanhas. Eu vou falar uma coisa agora que é muito séria. E eu posso falar de cadeira, porque eu tenho muitos anos de evangelho, muitos anos de igreja. Eu já vi foi coisa nessa vida. A irmãzinha que vai para a campanha, ela vai para consagração, ela vai para tudo quanto é coisa que tem na igreja, ela oferta, ela dizima, ela faz voto por aquele casamento, ela dá tudo que ela tem. E quem é que ganha com isso? Muitas vezes o lobo que está lá atrás, o narcisista também, sentado lá na cadeira de pastor, se aproveitando do sofrimento daquela mulher, sem nenhuma empatia, mas se aproveitando dos frutos que aquilo produz. O sofrimento das irmãs paga as contas. O sofrimento das irmãs muitas vezes paga o luxo daquele lugar, daquelas pessoas. E eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, porque eu já vi de perto, tem muitos anos caminhando em comunidade de fé. Já vi muita, eu sei o que é uma comunidade de fé saudável e uma comunidade de fé deturpada porque está debaixo do comando de um líder narcisista. Já vi homens de Deus assumindo não, pastores de igreja, com pessoas narcisistas se aproximando, conseguindo entrar no ministério deles e fazendo bagunça também. Prestemos atenção, como acho que como o Eduardo Antônio disse antes, que a gente precisa vigiar e orar. Você vê primeiro, olha, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dentro dos versículos de 1 a 5, por favor, vão lá, confiram, façam como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia escutava, ia lá e conferia para ver se está tudo certo. Por favor, confira. Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Vai lá. O que acontece? Preste atenção se o que aquela pessoa fala é o que aquela pessoa faz. Observe as atitudes da pessoa. Denuncie. Denuncie. Pelos frutos se conhece a árvore. Está tudo na palavra. Então, às vezes, existem líderes narcisistas que eles manipulam tanto a pessoa que a palavra deles passa a ser a resposta final para tudo. Eu já ouvi irmãs minhas a falar assim, uma irmã minha, eu dizer assim, irmã em Cristo, dizer assim, não, mas está escrito na palavra isso assim, assim, não, mas não foi isso que o pastor fulano ensinou pra gente. E eu, na hora, repreendê-la, dizer, não, ele está ensinando de acordo com a visão dele. Isso não aí. Tem minha visão, nem a dele, nem a sua. Tem o que a norma que a gente segue está dizendo aqui. A Bíblia. A Bíblia é verdade. Você entende? As pessoas esqueceram-se. A gente já está numa sociedade que está sendo moldada, que está sendo estimulada cada dia para de pensar. Isso, verdade. Você vê isso aqui, você engole isso, essa programação que tem para hoje.
Todo mundo vê, então você tem que ver essa série aqui porque todo mundo está vendo, você tem que fazer assim porque todo mundo faz. A gente já está numa sociedade que nos Isso. mantém propensos a isso. Mas, por favor, a Bíblia diz assim, ó, crescer em graça e em conhecimento. É uma ordem. É uma ordem. Tem que crescer. E como é que cresce? O povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Não quer padecer? Vai buscar conhecimento. Eu padeci na mão da minha mãe narcisista e na mão de 3 homens narcisistas. Até que dia? Até o dia que o conhecimento chegou para mim. E aí, o que eu fiz? Eu fui dizer, "Ah, coitada de mim. Não, eu vou aprender. Eu fui aprender o que era na ciência, dizia. Fui juntando as coisas. É impressionante como a Bíblia sempre falou sobre o narcisismo. Tudo que é descoberto, né? Que está lá no DSM-5, que é o último manual diagnóstico para transtornos mentais, está na Bíblia, até muito mais explicado. Entende? Então, assim, eu fui atrás. Eu fui atrás de aprender. E o que aprender fez comigo? Me libertou, me ensinou a pensar, que é o que a gente precisa. Aprender a pensar. Deus não é esse Deus que te impõe tudo. Está lá, Deuteronômio 30:19. Eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele não impôs, ele aconselhou. E é assim. Você escolhe a vida, você avança. Se você escolhe a morte, você não avança. É assim. Sabe? Não é um Deus que vai colocar. Eis que põe diante de você a morte e a morte. Escolhe uma das duas. Eis que eu estou colocando diante de você um marido narcisista, uma pessoa narcisista para acabar com os teus dias. Porque eu olhei no Unidunité e achei que você merece sacrificar. O que Jesus fez na cruz não foi o suficiente, não. Agora você tem que ir lá e tem que se sacrificar também. Fazer sua parte. Funciona assim, não. Não funciona assim mesmo. Vai lá. Olha lá, acho que, se eu não me engano, está em Reis, né? Vai lá ver a história de Nabal. Nabal e Abigail. Nabal era agressivo. Tanto que Sim, ela né? chega, depois de ter resolvido tudo, ela vai lá, assume a culpa, né? Coloca, ai, rei, me perdoa, ele não sabe quem você é, mas tem uma promessa sobre a sua vida, e ela aplaca ali a fúria de Davi e dos seus homens, e ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela não chega nem perto dele. Essa mulher devia estar acostumada a apanhar. Ela não chega nem perto dele. E aí Deus fere Nabal, em 10 dias ele morre, e Davi manda buscar essa mulher para ser a sua rainha. Deus dá um fim para Nabal e um destino para Abigail. E esse mesmo Deus bondoso que cuidou de Abigail está pronto para cuidar de todas as suas filhas que Foi. passam por esse tipo de abuso. Seja o abuso de uma mãe narcisista, por favor, perversos têm um corpo humano que pode gerar filhos. Então, nem toda mãe é mãe, entenda. Nem toda mãe é mãe. Nem todo pai é bom. Nem todos os pais cumprem o seu papel. A mãe, qual é o papel da mãe? Dar o acolhimento. Qual é o papel do pai? Direção. Se eles forem narcisistas, eles não conseguem sair de dentro de si para dar isso aos seus filhos, que vão crescendo prejudicados. Eu costumo dizer que como uma cadeira de 3 pernas. Tá ali de pé, parece que tá de pé, mas não é firme. Tá sempre buscando apoio. E aí, por não saber sobre si, às vezes ela é uma cadeira de cedro. Mas como ela não sabe sobre si, porque ela não teve esse direcionamento,
esse acolhimento da mãe e direcionamento do pai, ela segue ali, pegando qualquer material para colocar ali como um quarto apoio. E aí ela pega material podre, ela pega um material com cupim, ela pega um material muito mole e ela vai caindo. E cada vez que ela cai, ela se quebra um pouco mais. Cada vez que ela cai, ela se quebra um pouco mais. Por Olha, conta de uma criação tem uma narcisista. pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. A Neuropana Junqueira perguntou: filhos de narcisistas podem herdar o narcisismo? Interessantíssima a sua pergunta. É, Obrigada pela pergunta. O que acontece? Se for uma coisa genética, é incontrolável, né? Mas a ciência até hoje não explica isso. Não explica. Mas tem uma questão aí que para mim é pior do que a genética, porque a genética você não controla. Pessoas narcisistas, elas só se sentem felizes, realizadas, quando elas conseguem fazer com seus filhos o mesmo que foi feito a elas. Quando elas conseguem quebrar o ego dessas pessoas também. Você vê que pais narcisistas têm muita raiva do filho quando o filho não se quebra. Muita raiva. Tem inveja, tem tudo. Por quê? Eu lembro de uma vez, uma colega escutou minha mãe falando que ela tinha raiva quando ela me fazia as coisas e logo depois eu estava rindo. Muita raiva. A minha mãe teve 2 AVCs de ódio, porque eu estava sendo feliz dentro da minha maternidade. Porque eu tinha amigos e tinha uma vida. O primeiro AVC dela foi assim. Eu peguei minha filha, minha bebê, e ela queria que eu deixasse a bebê em casa. Minha filha tinha 3 meses. Ia fazer 3 meses no seguinte. E eu falei, não, eu vou levar comigo. Eu vou só aqui, pertinho, eu vou levar, que eu queria comprar uma coisinha para ela. E eu vou levar. Eu peguei minha filha, que eu cuidava, que eu amava, botei no carrinho. Levei minha filha. Acho que eu botei no colo. Botei. Pois ela teve um AVC de ódio, porque ela não conseguiu me controlar, porque ela queria minha filha para ela. O segundo AVC, ela já estava com 2 anos que tinha tido o primeiro AVC. Eu estava arrumando minha casa, colocando bolas de aniversário, porque ia fazer uma comemoraçãozinha à noite, porque era meu aniversário. De raiva também. Então, respondendo a sua pergunta, pode. Maldade, pode. Pode sim. e o Pode segredo é o for uma posicionamento, coisa né, Fábio? genética. Pode se for uma coisa genética, mas o objetivo principal deles também é ver esse filho ou essa filha se tornarem narcisistas também. E também não é incomum de acontecer, tá? Assim como essas pessoas foram quebradas de alguma maneira, eles sabem como quebrar seus filhos também. E eles têm prazer nisso. Eu já vi vários falando sobre isso. Tem entrevista, gente. Tem gente narcisista que às vezes mostra a cara e às vezes não e fala que conseguiu. É igual a ela. É igual aquela pessoa ali. Gente, que Porque horror. Ah, existe uma coisa, Rosana, chamada objetificação. O que é objetificação? É quando uma pessoa narcisista ela consegue transformar a vítima mais próximo de um objeto. Por exemplo, uhum. o cérebro da pessoa narcisista, o mesmo lugar que é ativado para coisas, quando ele pensa assim, tem aquela cadeira ali, é minha, pô, bonita a minha cadeira, comprei, foi bacana, foi legal, comprei minha cadeira. Adoro essa cadeira. Quando ele olha para o ser humano, ativa o mesmo lugar no cérebro. A cadeira e o ser humano é a mesma coisa. Então, se ele tiver que tacar fogo na cadeira, ele taca. Se ele tiver que quebrar a cadeira, ele quebra. Na cabeça dele, ele tem o mesmo controle que ele tem sobre a cadeira, ele tem sobre o ser humano. Entendi. O ser humano vai pensar, vai falar, né? O ser humano é o ser humano. O ser humano tem suas ideias, não dá para ter um controle total. Então, o que ele faz? Ele começa a pegar aquela pessoa ali e tratar realmente aquela pessoa como lixo. Para ir tirando dessa pessoa, para ir desensibilizando. Essa pessoa ela vai passando por tanta coisa, passando. Você pode ver quem passa por agressão de narcisistas.
que acontece? Começou na agressão? Não. Começou, às vezes, num tratamento de silêncio. Começou num beliscão, começou num empurrão. Dificilmente começa com um tapa na cara. Mas aquilo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Sim, o ser humano manipula emocionalmente, é. Só que se o ser humano tem uma trava moral, se o ser humano tem empatia, ele para. Todos nós temos capacidade de manipular, de mentir, de ser orgulhosos. O que muda isso? Qual a diferença entre a pessoa o empata, né, e a pessoa narcisista? O empata, ele tem um freio moral. A pessoa narcisista não tem e tem prazer naquilo que ela faz com o outro. A pessoa narcisista considera que é uma honra para o outro ser vítima dele. Entende? Entendi. É isso. Amiga, fala um pouco da sua mentoria. Estou preocupada com o horário agora, infelizmente. Caramba, o assunto está muito, A tá muito mentoria é quente. um presente de Deus para minha vida e tem sido um presente de Deus na vida das pessoas que já estão participando também. Essas pessoas que passam pelo abuso narcisista, elas têm vários lugares seus dentro dela, falando da alma, vamos falar, né, da alma, quebrados. Vivem várias coisas, várias faltas, várias deficiências. Por quê? Porque não entenderam o que aquele abuso fez com elas. E elas vão, ao longo da vida, carregando dores, atraindo outras pessoas narcisistas, sendo pessoas manipuláveis. E a mentoria, ela vem para isso. A mentoria, ela vem para fazer... Sabe aquilo que eu falei agora, de que a gente precisa aprender a pensar? Então, as minhas mentorandas, elas aprendem a pensar. Elas aprendem a ler as pessoas narcisistas. Elas começam me perguntando o que a pessoa narcisista quis fazer ali e depois elas me mandam no relatório. Nós temos um espaço onde elas podem se comunicar e elas me mandam, olha, fulano, a pessoa narcisista fez isso, 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 isso. Eu entendi direitinho, eu vi direitinho. E agora eu estou cuidando de mim, elas conseguem tomar... Imagina, Paulo, imagina. Poxa, Elas conseguem tomar de volta a sua vida. Elas conseguem retomar. Pessoa narcisista, quando ela entra na sua vida, ela consegue fazer com que você só olhe para ela. Então você deixa de olhar para si, você deixa de se entender como ser humano. Só que isso não é uma coisa nítida. Isso é uma coisa nas entrelinhas. Então, se você aprende a ler nas entrelinhas, corrige seu olhar, você tem condição de se recuperar daquilo que o abuso trouxe para você. E você tem condição de viver. Viver a sua vida. Deus deu a sua vida para você, Rosana, a minha vida para mim, deu a vida do outro para o outro, e assim sucessivamente. É um presente. Nós temos o direito de desfrutar das nossas vidas. O narcisista, a narcisista, eles querem tirar isso de nós. Então, na minha mentoria Bússola, eu ensino sobre a cliente, você vai aprender sobre si, você vai aprender sobre os narcisistas, vai aprender sobre Deus. É uma coisa que você leva para a sua vida. É algo que você leva para a sua vida. É sim, para vítimas de pessoas narcisistas. Só que a pessoa recebe muito mais. Muito mais. Porque quando você vai para dentro da mentoria, quando você vai para dentro do conhecimento, você descobre que, na verdade, o importante não é a pessoa narcisista, o importante é você. É a tua postura. É o que Deus chamou você para fazer, que você está se distraindo com essas pessoas narcisistas. Narcisistas são distrações na vida das outras pessoas. E a gente não pode andar distraído. Cada um de nós aqui na Terra tem uma missão. Então, essas pessoas narcisistas, elas vêm para isso, para nos distrair da nossa missão. E a nossa primeira missão
é cuidar muito bem das nossas vidas. Muito bem. É valorizar o dom que Deus nos deu. Então, eu ainda tenho vagas para mentoria. Quem quiser participar, é só falar comigo pelo direct. Tem um link também que leva direto para o meu WhatsApp. E será um prazer receber essas queridas para, enfim, corrigirem seu olhar, retomarem suas vidas, encontrarem seus propósitos e tudo mais de tão lindo que acontece dentro dos nossos momentos em mentoria. E dessas lives, pessoal, tem saído um material muito bom para poder instruir vocês, né? Nós fizemos livros digitais, a gente já tem o kit da mãe narcisista. Se você quiser, você pode clicar no link que está aqui, está aparecendo para mim, está aparecendo para você, Carmen? É a primeira vez que eu coloco o link aqui na live. Aí tem um link. Eu acho que é na parte de cima aqui. Tem o microfone, o vídeo, umas estrelinhas e um link. Se a pessoa quiser clicar... Não, mas depois, acho que ao encerrar a live, deve aparecer. Tem as estrelinhas aqui. Peraí, deixa eu ver. Depois das estrelinhas aparece um link. Não, para mim não está aparecendo não. Mas como eu estou participando da live, pode ser que... Aí, pessoal, nós temos... Alguém que está participando aí... A Vanessa falando, a mentoria é maravilhosa, obrigada. Ai, maravilhosa. É uma honra servir sua vida, Vanessa. A Vanessa tá voando também. É uma honra servir sua vida. E aí vocês podem levar o material para vocês também. Aqui, terem a sua psicoeducação. A neuro... Ana Junqueira está dizendo que a Ana Paula está dizendo... Aparece conversar pelo WhatsApp. E depois, do ladinho do conversar pelo WhatsApp, tem um linkzinho. Eu não sei se é esse, eu acho que é esse. Que você aperta. E no WhatsApp você também tem como você adquirir esse material. E aí, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar adquirindo esse material. As 10 primeiras vão ganhar aí uma consulta totalmente gratuita com a Carmen, um direcionamento para que ela possa... Então, clica, a Suzy também falou, está aparecendo o link do WhatsApp. Chama lá no WhatsApp para você poder adquirir. Isso. Compra, vem me contar a sua história. Isso aí. Vem me contar a sua história, vem conversar comigo. O kit da mãe narcisista, você vai identificar. O kit é composto de 3 livros digitais maravilhosos, feitos por Carmen Machado, resultado dessa live maravilhosa das mães narcisistas. Então, eu tenho lá como você identificar, nós temos lá como você vencer esse trauma, é importantíssimo. O casamento psicológico, se o seu marido tem uma mãe, como a Neuropana Junqueira falou, né, da sogra narcisista, os efeitos que ela causa na vida, no seu casamento, está lá naquele material para você entender, para você estudar, para você dar de presente para alguém que está passando por isso. Às vezes nós conhecemos amigas que estão ali sem direção e que precisam de esclarecimento. Então tem como vocês adquirirem conosco, só clicar então aqui no link do WhatsApp, chamar, que você vai receber o link para poder adquirir esse kit maravilhoso da mãe narcisista. Essa live também, no meio cristão, também vai se tornar. Você falou algo interessantíssimo, direção. A mentoria se chama mentoria bússola. Por quê? A bússola é a direção. Às vezes, tudo que você precisa é saber por onde seguir. Isso aí. Isso mesmo. Perfeito. Tem mais alguma coisa para falar para a gente poder encerrar? Infelizmente, o Instagram é cruel. O horário já tem que ser. Estou com medo de sair. Eu tenho meus livros, eu não sabia, mas era narcisismo. Está na Amazon, na Hotmart. Pode me pedir o link também que eu mando aqui. Eu não sabia, mas era narcisismo. Eu conto a minha história. Então, é fácil. As pessoas leem e falam, nossa, eu li e eu entendi que eu passei pelo... A minha avó era, minha mãe era, meu pai era, ou é ainda. E eu tive um namorado, agora eu consegui identificar meu primeiro casamento, agora eu consegui, sabe? Eu conto a minha história para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E eu tenho como acontece a armadilha narcisista também,
que esse eu recomendo para as mães, para as tias, para as amigas. Você pode dar esse é um e-book, os dois são digitais. Você pode indicar esse livro. Sabe aquela menina novinha que está começando a se relacionar? Por favor, entreguem, deem a elas, para que elas possam ter orientação, direção. Quem tem conhecimento não padece na mão de abusador. Essa é a verdade. Quem tem conhecimento não padece. Então, quanto mais conhecimento, mais liberdade, mais poder de escolha. E tem o terceiro que está chegando por aí, já está escrito já, mas eu ainda estou vendo, porque eu queria muito que ele saísse físico. Mas como tem gente querendo também, eu vou acabar liberando ele no digital também, para venda também. Entra no direct, fala comigo. Entra no direct. Vai direto pro meu WhatsApp. Isso aí, tem um acervo. Mas eu sempre respondo. Isso aí, tem um acervo. Então, você pode adquirir os livros, você pode adquirir a mentoria. Os 10 primeiros que adquirirem o kit da Mãe Narcisista vai ganhar uma sessão com a Carmen, de orientação, de direção. Carmen, o que eu faço? Por favor, me ajuda. Indique para suas amigas, sabe? Para que você possa ter esse canal. Nós estamos aqui com o canal aberto para ajudarmos umas às outras. As nossas histórias servem como inspiração para outras. Não pense você que nós somos ou melhores, ou estamos numa posição. Não. Todas nós temos muito a ensinar, muito a ajudar, muito a compartilhar. A serviço do reino. Isso mesmo, a serviço do reino. Ó, o Eduardo Antônio, parabéns pelas orientações compartilhadas. Boa noite, Suzy. Quero agradecer a todos que participaram. Como sempre, uma live maravilhosa. Carmen, muito obrigada pela sua entrega, pela sua disponibilidade. Você é extraordinária. Eu tenho certeza de que lugares muito maiores você vai estar e já estão acontecendo coisas muito melhores em nome de Jesus. Palestra também na sua igreja. Chame a Carmen. Isso, me leva, gente. Leva tudo isso para as igrejas. Levem. Eu vou fazer uma palestra agora, dia 20, no Resiliência Feminina, lá com a Denise Inteiro. Maravilhosa. Vocês podem entrar aqui pelo meu Instagram também, se quiserem o endereço, tudo. Eu vou estar no dia 20, falando sobre a reconstrução das vítimas. Falando sobre isso. Eu vou estar com a Monique também, mas é em julho. Dia 4 de julho. Monique, meu amor, boa noite. Não é isso? Então, estamos avançando, levando a mensagem, levando essa palavra libertadora para as nossas irmãs que têm sofrido, sim, por falta de conhecimento. Não porque nós somos melhores que ninguém, porque eu sou melhor do que ninguém, não. Só porque Deus me chamou e eu disse sim e eu vou. Orem por nossas vidas, orem por minha vida, para que a gente consiga cumprir aquilo que Deus colocou em nossos corações. Saiba que o meu posicionamento aqui, o posicionamento da Rosana, é fruto das orações respondidas das nossas irmãs, dos nossos irmãos, vítimas de pessoas narcisistas. Verdade. Isso aí, Monique, libertando as mulheres. Isso mesmo. Vamos juntas libertar essas nossas amigas. Só liberta alguém quem é livre, hein? Só quem é livre consegue libertar outros. Isso aí, vamos pra frente. Depois que eu fui livre, eu estou pronta para ajudar minhas irmãs, mostrar o caminho da liberdade para elas também, mostrar a bússola. Tá ótimo, perfeito. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Dia 10 eu tenho uma live bombástica em homenagem ao Dia dos Namorados, aquelas mulheres que estão presas no adultério. Vamos libertar a mente delas. O tema da live é: eu gosto dele, mas ele é casado. Eu vou mostrar como, por meio do amor próprio, você pode sair dessa situação, alguém pode sair dessa situação. Então, nós estamos aqui para poder botar o dedo na ferida mesmo e libertar essas nossas irmãs. Tá bom? Tá ótimo. Um beijo, meu amor.
Queridas, um Boa noite, beijo. obrigada por Boa tudo. noite. Até breve, viu?